Quando ouvimos falar em produtividade, começamos logo a pensar em todas estas aplicações para nos limitarem o tempo do ecrã, todos estes lembretes para fazermos as nossas tarefas, títulos do YouTube com thumbnails extraordinárias que te apresentam a nova solução para a procrastinação, ou então que prometem tornar-te 1000 vezes mais produtivo do que tu foste no dia anterior. E todas estas coisas nos enchem de esperança, e a cada nova tecnologia e conceito que nos apresentam será aquela que vai mudar a tua vida, e tu ficas cheio de esperança. Ao mesmo tempo que sentimos uma onda absolutamente gigante de stress com todas as coisas na nossa lista de tarefas à espera que nós olhemos por elas e que as façamos. E por isso sentimos-nos assim. Lembra-nos todas as vezes que tentamos ser produtivos e não fomos capazes. Nos termos que correm, e ainda por cima por ter um canal que é sobre a produtividade, este termo é um conceito que está na minha vida muito presente e eu ouço isto em variadíssimos contextos. E também eu tento ser produtivo, obviamente. Toda esta ideia de fazer mais em menos tempo é fantástica e fascinante, e parece-me a solução para todos os problemas e todos aqueles sentimentos que aparecem relacionados com a falta de tempo. Contudo, isto vem com um preço. Mas antes de nós mergulharmos a fundo para percebermos qual é que é o meu problema com a produtividade, temos de tentar definir o que é produtividade. Então, a produtividade é a medida de performance económica que indica o quão eficaz a conversão de tempo em produto é. Ou seja, se há uma tarefa simples que demora imenso tempo a fazer, ou que te demora a ti pelo menos imenso tempo a fazer, possivelmente não estás a ser muito produtivo. Quando simplesmente pagar as contas de casa, que é simplesmente fazer uma transferência bancária ou fazer qualquer coisa assim, quando fazeres o pagamento de uma das tuas contas demora um dia inteiro, então se calhar estás a procrastinar, não estás a ser produtivo. A mesma coisa acontece ao contrário, e é aí que reside o conceito de produtividade. Produtividade é quando tu tens uma tarefa muito complexa e que consegues dividi-la em pequenas partes, e por isso consegues realizar uma grande tarefa em menos tempo. Faz sentido para ti? Embora eu próprio tenha um canal do YouTube que contribui um bocadinho para esta comunidade da produtividade e para sermos todos produtivos e darmos o máximo de nós próprios e fazermos o máximo que nós podemos, tenho algum problema com algumas coisas, alguns conceitos que são ditos, mas essencialmente com a forma como estes youtubers e estes livros fazem sentir algumas pessoas. A culpa que advém com as pessoas terem tempo para si próprios, simplesmente. O meu primeiro problema é que estas dicas de produtividade são normalmente ditas universais. Ou seja, vendem-te uma coisa que, se tu fizeres, é garantido a 100% que vais ser mais produtivo. Isto não é verdade. Coisas como acordar todos os dias às 5 da manhã ou às 6 da manhã é aquilo que te vai fazer ser produtivo. Trabalhar X horas por dia naquele projeto que tu queres que arranque é o que te vai fazer produtivo, como se todos nós pudéssemos acordar às 5 da manhã ou às 6 da manhã. Estas medidas são tudo menos universais. Estas medidas não têm nada em conta se a pessoa está a estudar, se a pessoa está a trabalhar, se vive sozinha, se vive acompanhada, se tem uma família, se tem os pais ou os filhos para cuidar, se, no caso de estar a estudar, qual é o curso que a pessoa está a estudar, será que requer muita prática, mas tem pouco horário letivo, ou se tem muito horário letivo e requer muito trabalho em casa, em que faixa etária é que esta pessoa se encontra, porque a vida muda consoante a idade que tu tens. E nada disto é relevante para a mentalidade "faz isto se tu queres ser produtivo". As pessoas podem ter diferentes formas de reagir a situações estressantes e podem inclusive ter várias formas de encarar a vida, já para não contar com a velocidade de aprendizagem das pessoas. Uma coisa que eu ouço muitas vezes e leio às vezes em alguns livros é que pessoas como o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk
têm as mesmas 24 horas que tu e eles conseguem revolucionar mercados inteiros. Para isto tenho uma coisa para vos dizer. Que palhaçada! Isso não é verdade. Nem toda a gente tem as mesmas 24 horas. Eu, por exemplo, não tenho uma criança. Só isso faz com que eu tenha muito mais tempo do que alguém que tenha. Do que um casal amigo que tem 2 filhos, ou 3 filhos, ou só um filho. Sim, é muito fácil comparar-te a ti com uma pessoa famosa como estas caras super famosas que revolucionaram os mercados. Mas é uma comparação extremamente injusta. Apesar de sermos todos humanos, nem todos temos a mesma quantidade de tempo disponível por dia para fazer estas descobertas milionárias de como nos vão levar à Lua. Se estás a olhar para mim com uma cara de cético, deixa-me perguntar-te isto então. Quantas vezes é que tu achas que o Elon Musk pôs a sua roupa a lavar? Quando o carro do Bill Gates avaria, tu achas que é ele que tem que chamar um mecânico e achas que é ele que tem que ir à oficina e esperar que aquilo esteja arranjado e depois tem que conduzir o carro de volta ou ligar à mulher para vir com o outro carro para ir buscar o... Achas que é ele que faz isto? Tu achas que estas figuras públicas tratam dos próprios impostos? Não achas que estas figuras públicas pagam a alguém para tratar deles? É claro que eles não fazem nada disto. Todas estas pessoas pagam a outras pessoas para fazer estas tarefas mundanas por eles. Mas talvez tu não tenhas recursos para fazer isto. Então é extremamente injusto tu simplesmente estares a comparar-te com estes grandes nomes. Compreendes? E pensas tu, Daniel, mas olha... Porque isso não é bem assim, porque estas pessoas têm mentes extraordinárias e não podem perder o seu tempo a pensar em coisas mundanas como estas. Tens toda a razão. Mas escuta lá uma coisa. Alguém tem que fazer isto por eles, certo? Eu não me lembro de haver uma reportagem a dizer que o Elon Musk apareceu com as cuecas sujas numa reunião, ou que apareceu mal cheiroso não sei aonde, ou que apareceu faminto porque não tinha comida em casa. Alguém tem que ir comprar a comida, alguém tem que ir lavar a roupa, alguém tem que fazer essas coisas, percebes? Não é como se fossem coisas opcionais. Estas coisas têm de ser feitas, porque quando o carro avaria, tem que ser arranjado. Não vais simplesmente abandonar o carro e depois vais a pé para o trabalho, se o trabalho for a 60 km daí. Estas figuras nunca apareceram em reuniões assim mal, nunca apareceram publicamente mal. E não é porque tenham sido eles a fazer as coisas, foram feitas por eles. Mas tu e eu não somos assim. Se tu usares toda a tua roupa e ela começar a cheirar mal e optares por não a lavar, ela vai acabar por cheirar mal. E vai acabar por te estragar. E tu vais acabar por te sentir doente e as pessoas vão te começar a afastar de ti. Percebes? A menos que tu queiras simplesmente usar uma camisola e assim que cheirar mal, mandar para o lixo e pronto, vais comprar outra. Mas ainda assim o problema mantém-se. Precisas de ir comprar a camisola. Compreendes? Tipo, estou aqui a levar isto para muito longe. Sim. Eu, tu, o Elon Musk, o presidente do país à tua escolha, todos nós temos 24 horas por dia, mas a distribuição e a quantidade de horas que tu tens disponíveis por dia varia consoante o teu estatuto social, a tua estrutura familiar, a tua situação económica. Então não tens as mesmas 24 horas que o Elon Musk ou o Bill Gates. O meu segundo problema com esta onda de produtividade que está a aparecer tem que ver com a ideia de ser produtivo torna o prazer, o lazer e o respeito que tu tens por ti próprio condicional. De repente já não é uma coisa a que tu tens direito. Quando ficamos obcecados com a produtividade, fazer atividades de lazer, como ler um livro, ou ver uma série, ou ver um filme, ou dar uma volta, ou levar a namorada ao cinema, ou ir à praia, qualquer coisa, torna-se uma coisa condicional. E essa condição depende de... É como se
tu só tivesses direito a fazer estas coisas se completares X tarefa. O que significa que se tu não conseguires terminar estas tarefas, também não vais ter direito a ver um filme nem a lazer. E eu não tenho a certeza se isso é bom para ti. O problema com isto é, mesmo que tu escolhas ignorar esta tua regra de só vou poder ver o Star Wars se conseguir terminar esta página deste guião para este vídeo, é que mesmo que tu ignores isto e que vás ver o Star Wars sem teres acabado de escrever as páginas do guião, tu vais estar a ver o filme e vais te sentir culpado por estar a fazer aquilo. Vais estar a pensar no trabalho que não fizeste e vais te sentir mal porque, de alguma forma, ter escrito 3 páginas de guião num dia é pouco e simplesmente devias ter escrito as 4 páginas. Então falhaste. Isto tem um nome. É tortura. Isto não é saudável. Muito possivelmente vais acabar por ir 2 ou 3 noites seguidas para a cama a sentir-te uma merda, como se não prestasses para nada, se não tiveres feito aquelas coisas. Isso não é uma boa relação com a produtividade, meu. O meu terceiro problema é que esta relação com a produtividade faz-te sentir um bocado que é tudo uma desculpa. Tipo, nada é justificação para não fazer a coisa que tu impuseste em ti próprio. Faz-te sentir um bocado que tens aquele patrão mal disposto sempre. É como se as tarefas que tu tens para fazer te fossem impostas por ele. Tipo, que és tu próprio no dia anterior. Amanhã quero estas 9 páginas por fazer. Daniel, das 9 ao meio-dia, amanhã quero-te escrever o guião para a produtividade, hein? No dia seguinte... Mas onde é que tu vais? Eu ia à casa de banho. Mas olha lá, que horas são? São 10. Até olha lá, eu disse-te para tu trabalhares desde as 9 até ao meio-dia, não foi? Então, mas eu estou a trabalhar no guião, só ia à casa de banho. Ah, sim? Deixa de dizer mas é de desculpas e vai mas é para a secretária, pá. É perfeitamente normal quando tu estás a trabalhar precisares de uma pausa. E não é necessariamente uma pausa de 5 minutos ou uma pausa suficientemente grande simplesmente para tu ires à casa de banho. Se tivermos passado uma grande quantidade de tempo a fazer uma tarefa que foi muito exigente, vamos precisar de muito tempo também para recuperar, porque não podemos dar a mesma importância a 2 tarefas que requerem diferentes quantidades de atenção. Obviamente que depois de uma tarefa que requer muita concentração, vais precisar de uma pausa maior, porque a tua capacidade de concentração não vai ser a mesma depois de 1h30 de trabalho. Isto é válido para fazer, tipo, 1h30 de trabalho assim que tu acordas, não é igual a 1h30 de trabalho ao fim do dia, depois de já teres treinado, trabalhado, cozinhado, percebes? Ou às vezes simplesmente precisamos de estar com os amigos, ou com a família, ou precisamos de ir simplesmente dar uma volta, ou simplesmente fazer absolutamente nada, por razão nenhuma, tipo, mas o nosso corpo humano é assim, não podemos ser tratados simplesmente como máquinas. Possivelmente comparar-te com o outro também não é a melhor ideia. Toda esta premissa de fazer mais em menos tempo parece um bocado baseado também na ideia do a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. O que eu quero dizer com isto é, muitas das vezes nós somos efetivamente produtivos e conseguimos fazer um monte de coisas que a gente gosta, ou simplesmente uma que seja boa, não importa, mas tu consideras isso produtivo, mas depois quando falamos com outra pessoa, essa pessoa às vezes faz-me sentir um bocado mal, tipo, mas só fizeste isto, tiveste meia hora para fazer isso, demoraste 4 horas a escrever um guião, eu tinha gravado 70 vídeos. Compreendes? Estou a exagerar, obviamente. Isto é perfeitamente normal tendo em conta a geração onde nós vivemos, em que vivemos numa geração da internet, na geração das redes sociais, em que comparamos sempre tudo uns com os outros. De repente nós estamos em casa a ler um livro qualquer que a gente gosta, ou a ver um filme de uma saga que não sei o quê, depois de um dia de trabalho, e de repente abrimos o Instagram e vemos que há aquele John que está ainda às 8 da noite a trabalhar em qualquer coisa e que ele vai ter mais sucesso do que nós.
esta ideia de trabalhar imenso e de fazer mais. E só conseguiste fazer isso? É que eu tenho 3 crianças e uma anda no beisebol, outra na natação, ou não sei o quê. Então esta com crianças é absurdo. Parece que agora há uma onda de cenas para manter as crianças ocupadas. Parece que agora as crianças andam... As crianças fazem mais coisas do que os adultos. Fazem de certeza mais coisas do que eu. Porque as crianças agora saem de casa às 7h30, 8 da manhã para ir para a escola, mas depois só entram em casa às 9h30 da noite ou às 10 da noite. Só aí é que jantam. Mas eu tenho tempo para brincar. Estou-me a desviar do tópico. Com isto eu não estou a dizer que a comparação não deve ser feita, nem que a comparação é uma escolha. A comparação não é uma escolha. Tu és humano, eu também. Compararmos uns com os outros é uma coisa super natural, é uma coisa que vai sempre acontecer. A comparação é inevitável. Isto não quer dizer que tu não devas olhar para os outros e não queiras expandir a tua forma de trabalhar, torná-la mais confortável ou efetivamente produzir mais. Só estou a dizer é que deves refletir um bocadinho e compreender se não estás a entrar ou se não te estás a desviar para o dark side, que é o lado da produtividade tóxica, em que eu tenho que fazer isto e todos os minutos por aí é que eu tenho que ser passados a trabalhar. Mais uma coisa ainda é, todas estas fórmulas que nos são dadas podem ter funcionado para a pessoa que te disse, mas podem não funcionar para ti. Isto não quer dizer que tu não devas experimentar, por favor experimenta, mas não deves olhar para elas como sendo a lei. Tipo, é isto que vai funcionar. Ele disse-me que era isto. O Daniel tinha-me dito que tinha que ser isto e é isto que vai funcionar e tem que ser isto. Não faças isso. Se eu tenho coragem a fazer alguma coisa, foi porque funcionou para mim e quero partilhar isso contigo. Isso não quer dizer que vai funcionar para ti. Portanto, entra essa coisa, essa atividade, esse novo hábito com a mente aberta para que ele possa funcionar, mas se tu tentares e achares que aquilo não está a funcionar, para. Funcionou para mim, Daniel Infante, não funciona para ti. Top. Esta ideia de que fazeres exatamente o que as pessoas famosas fazem te vai fazer ter os mesmos resultados, isto não é verdadeiro, ok? Tu podes fazer as coisas exatamente igual, mas obter resultados diferentes, muito diferentes, melhores, piores, iguais. Caso tu não obtenhas os resultados, é natural que comeces a perguntar: deve haver alguma coisa errada comigo, porque funcionou para estes gajos, mas não funciona para mim. Calma, dude. Não podes fazer isso. Tipo, é um grande salto que tu estás a fazer desde o que tu estás a dizer para a próxima coisa. Quando tu fazes esse tipo de julgamento, não estás a ter em consideração o estado emocional em que as pessoas se encontravam, esses gurus se encontravam quando te disseram isso, não fazes ideia da situação económica, não fazes ideia da situação parental, da situação profissional dessas pessoas, ou conceitos muito mais básicos do que simplesmente a sorte. Às vezes há pessoas que têm sorte e há outras que não. Nada tu possas fazer sobre isso. Quando eu estou a consumir conteúdo deste género e tento inspirar-me em alguém para fazer determinada coisa ou para adotar determinado hábito e passado algum tempo não obtenho os mesmos resultados que ele, obviamente que eu fico desmotivado, obviamente que eu fico triste e começo a questionar-me primeiro, obviamente, mas é preciso compreender que há fatores externos a nós. E, na verdade, esses são aqueles que ditam muito mais o resultado se tu fizeres um bom trabalho e se tu tiveres vontade. O que eu sinto um bocado com copiar aquilo que os gurus da produtividade fazem é que toda a gente quer um bocado ter o carro mais rápido, ter a ferramenta melhor, mas ninguém sabe para onde é que quer ir. E eu gostava de aqui pôr a seguinte reflexão: de que é que te adianta ter o carro mais rápido se tu estás aí na direção oposta? Se tu queres ir para ali,
de que é que te adianta passares o tempo todo aqui assim e estás só a tentar ter o carro mais rápido? Tipo, para que é que tu queres ter o carro mais rápido se estás a ir na direção certa? Aqui é para onde tu queres ir, estás a ir nesta direção. Para quê? Tipo, se tu tentares encontrar algum prazer no processo, se tentares encontrar algum prazer na tua vida, às vezes experimentas algumas coisas, depois, ok, é por aqui. Não, afinal não é por ali. Mas estás a ir aos zigzags na direção certa. Não estás simplesmente a ir a uma velocidade extraordinária. E depois podes nunca lá chegar. Porque em última análise, se tu estiveres a mover na direção oposta, estás-te a afastar do sítio para onde tu queres ir. Este aqui é um ponto que requer o seu próprio vídeo, o que eu vou fazer no futuro, mas por agora fica uma explicação muito rápida. Competir contigo próprio é uma coisa extraordinária, mas rapidamente se transforma numa coisa extremamente tóxica. Se tu fores uma pessoa competitiva e se tiveres amor por aquilo que fazes e amor pelo resultado, queres muito que a coisa funcione, rapidamente se transforma numa coisa tóxica. Lembro-me perfeitamente de pessoal que era muito competitivo consigo próprio na escola e que tinha sempre 20 e depois havia uma vez que tinham 19 e choravam. Ficavam profundamente tristes, como se tivesse morrido alguém. Toda esta coisa da competição contigo próprio é saudável na medida em que tu queres sempre ser a versão melhor de ti próprio, mas tu não podes afastar-te. Acho que a regra é quando tu já não consegues reconhecer o valor do teu achievement, do teu objetivo, daquilo que tu efetivamente fizeste, quando tu não consegues reconhecer o valor disso, já estás demasiado afastado. Já é tarde, tipo, já estás embrulhado numa cena. Porque se tu tens sempre 20 na escola, 20 e tens um 19 e choras como se aquilo fosse nada e dizes que és uma merda, tu já te afastaste. Porque já não consegues reconhecer que um 19 é excelente. Já não consegues perceber que tu tiveste que escalar 19 degraus até chegares até ali. E em vez disso, tipo, falas como se tivesses tido 0 ou como se tivesses tido 1, em que não melhoraste em nada. Não és bom a fazer uma coisa. Uma pessoa que não é boa a fazer isso tira 0, ou tira 1, ou tira 2. Então a situação é a seguinte: eu comecei a gravar este vídeo num dia, entretanto já passaram imensos dias que eu estive a trabalhar e agora tenho mais um bocado, então vou gravar outra vez. Entretanto, foi por isso que pode haver algumas diferenças no cenário. Pus aqui um cãozinho para vos pedir desculpa e um gatinho para vos pedir desculpa por causa do cenário. Espero que gostem mais deste. Eu gosto. Então vamos continuar. O meu sexto problema com a produtividade prende-se um pouco com a ideia de que a produtividade será sempre uma coisa egoísta, na medida em que tu, todos os dias, tens que responder à pergunta: ok, como é que eu estou melhor desde ontem? Como é que eu melhorei hoje? O que é que eu fiz hoje? Qual é o impacto que isto tem em mim? Como é que eu me sinto sobre aquilo que eu fiz? Estão a perceber? É tudo sempre eu. Tipo, tem muito pouco sentido de comunidade. Portanto, estas coisas não têm nada a ver com as outras pessoas. E, muito honestamente, quando começamos a ir para dentro desta toca do coelho, referencial disso no País das Maravilhas, quando vamos para dentro desta toca do coelho, de querermos fazer isto e o outro e querermos fazer muita coisa, a parte social na tua vida acaba por sofrer. A minha certamente acaba por sofrer, porque é exatamente quando eu passo menos tempo com as outras pessoas, é quando às vezes dou pouca importância ao problema das outras pessoas, o que não é uma coisa nada bonita de se fazer. Portanto, esta parte da produtividade, quando chegamos a este nível, começa a impactar os outros negativamente na nossa vida. A gente não lhes dá importância, não perguntamos as coisas sobre eles, dizemos que não podemos ir àquele jantar, ou àquele aniversário, ou àquele evento que é especial para outra pessoa, ou comemoração da carta de condução, seja aquilo que for, porque tu tens coisas melhores para fazer.
Portanto, todas estas coisas da produtividade têm muito mais que ver contigo do que com os outros. E não há nada de mal nisso, logo à partida não há nada de mal nisso, não é nada disso que eu estou a dizer, que te deverias focar nos outros e não te focar em ti, não é nada disso que eu estou a dizer. Não há nada de errado com teres os teus objetivos e quereres concretizá-los e concretizá-los. Eu encorajo-te a fazer isso. É só que há aqui um equilíbrio entre a tua vida pessoal, tipo a tua vida social e a produtividade. E acho que este contrabalanceamento entre a tua vida social, a tua vida pessoal, os teus afazeres, os teus prazeres, os teus lazeres, têm de ser contrabalanceados com a produtividade que tu estás a ter. Acho que isto não é muito falado no mundo da produtividade. E é aí que está o meu problema. E é aí que eu acho que as coisas se tornam um bocado irreais. Para terminar este vídeo, o último problema que eu tenho com a produtividade é que a produtividade foca-se imenso nos resultados. E é assim que deveria ser, acho eu, para teres resultados, mas acho que há uma diferença um bocado entre tu teres imensos resultados, mas seres infeliz, ou teres um bocadinho menos resultados, mas ires bem, ires contente. Lembro-me só de uma história de um guru qualquer da produtividade, que já não me lembro o que eu ouvi isto num podcast, em que ele contava que fazia sempre uma volta de bicicleta todos os dias de manhã. Tipo, acordava, tomava um pequeno almoço e depois ia andar de bicicleta. E fazia sempre a mesma volta, portanto aquilo não era medido em quilómetros, ele nem via muito bem aquilo como desporto, era só tipo, vou mexer o meu corpo. E diz ele que ele queria fazer aquilo rápido, então estava assim, sempre a pedalar naquilo que é para acabar a volta da bicicleta mais rápido. E demorava sempre 39 minutos a fazer essa volta. E um dia o gajo não dava assim, com a cena da pressa, estás a ver? Então pensou em, ok, então vou com mais calma hoje, tipo, vou assim no chill. Vou fazer a mesma volta, mas vou no chill e vou ver o que é que acontece. E ele demorou 41 minutos a fazer essa volta. E ele, quando olhou para o tempo, comparou os dois e pensou, fogo, meu, mas é que todo aquele esforço que eu estava a fazer, que tornava toda esta atividade super não prazerosa, toda essa atividade custa-me 2 minutos. Tipo, eu só consigo molhar 2 minutos. A diferença entre o ir de forma relaxada e o ir a puxar para aquilo acabar são 2 minutos. Como é que é possível? Nem pensar É que nem pensar, meu. É muito melhor demorar mais 2 minutos, mas chegar a casa bem e aproveitar a jornada, do que ir ali e depois só esperar. Tens que apenas demoras menos 2 minutos. É um bocadinho ridículo, estás a ver? Porque o esforço não é proporcional aos ganhos. Tu fazes um grande esforço para ganhar 2 minutos. Uma outra comparação que eu te posso fazer para te ajudar, neste momento eu voltei-me a lesionar no meu joelho esquerdo e então estou a tentar evitar fazer coisas com impacto. E então eu sempre quis fazer, não sempre, mas nos últimos anos tenho querido fazer um triatlo. E então a corrida, já passei imenso tempo a correr, já corri algumas meias maratonas, então gostava de agora andar de bicicleta e passar algum tempo sentado na bicicleta. Então agora comecei a andar e descobri que existem alguns atrechos para pôr na bicicleta. Um deles são aquelas coisas que te põem assim, para tu ires mesmo deitado, e para pôr no vento. E essa parte é para te tornar mais aerodinâmico. Não te esqueças que eu estou a contar-te isto por causa dos resultados. Vou explicar. Há um compromisso que tu tens de fazer em relação a estas coisinhas aqui. Tu tens de fazer o compromisso entre o teu conforto e a aerodinâmica. Portanto, o ideal é tu ires mesmo assim, estás a ver? Tipo, só os teus olhinhos assim, é que para verem o caminho, mas o ideal é ir assim, é para cortares mesmo o vento. Portanto, os cotovelos mesmo para dentro e pronto, tu queres mesmo ir cortar o vento. Mas a questão está, se tu te pões demasiado nesta posição, essa posição torna-se muito desconfortável. Então, embora tu consigas de facto ser mais aerodinâmico, como não consegues manter aquela posição durante os 90 km de bicicleta, que é
que eu quero fazer, os ganhos vão se perder, percebes? Mais vale tu ires todo esticado, o menos aerodinâmico possível, mas conseguires aguentar essa posição durante os 90 km, do que simplesmente ir super aerodinâmico durante 10 minutos e depois não consegues aguentar mais. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, tu mais vale minimizares os resultados um bocadinho, mas ires mais confortável, do que pensar só nos resultados e tornar-se a tua vida uma merda. Não conseguires aguentar aquele pace. E a produtividade é um bocadinho sobre isto. É sempre fazer mais, mas nunca acabas por te perguntar se tu estás feliz a fazer aquilo que tu fazes, se estás confortável, se te sentes realizado a fazer aquilo que tu fazes. Porque eu encontro muitas pessoas que têm imenso dinheiro e têm imensas coisas e têm, aos meus olhos, tudo aquilo que poderiam querer para ser felizes, e quando eu lhes pergunto se eles se sentem realizados, eles não se sentem realizados. E eu não compreendo bem isto, porque eu também tenho tudo aquilo que sempre quis e sinto-me feliz. Isto não significa que não poderia ter mais. Trata-se só de perguntar: será que eu quero ter mais? E nesta coisa de ter mais resultados e mais, viver o American Dream, não sei se nos traz alguma felicidade. Pode trazer para alguns, mas não para todos. E é importante, o que eu quero suscitar aqui é que se reflita sobre aquilo que tu queres, em vez de mais. Eu sinto que esta história de a gente aproveitar a jornada já é uma coisa que a gente sabe há imenso tempo. Já desde os filmes da Miley Cyrus a cantar It's the... Não posso aqui cantar a coisa porque senão vou levar copyright nisto, mas vocês sabem a música que eu estou a falar. Ainda que a gente saiba isto há imenso tempo, a gente acha esta coisa de aproveitar a jornada um bocadinho clichê e não fazemos isto tanto quanto devíamos. Continuamos focados, resultados. Eu sinto que se nós nos focássemos nas coisas que estamos efetivamente a fazer e tentássemos aproveitar aquelas coisas, seríamos mais felizes e efetivamente estaríamos a mover-nos na direção que nós gostaríamos de estar a mover-nos, porque adicionamos a reflexão. Como vamos com mais calma, vamos sempre a refletir e vamos a aproveitar, tipo, o quão bonito é isto, o quão fixe é eu estar aqui, que fixe, estou aqui, antes estava ali e agora estou aqui. Podes sempre fazer estas coisas, podes ir apercebendo do quão melhor tu estás a fazer determinada coisa. Quando eu estava a estudar música, para quem não sabe, eu comecei a estudar música imensamente tarde. Eu comecei a estudar música profissionalmente aos 18 anos, quando entrei na faculdade, e reportei ao meu professor que tinha imensas dores de costas, não só quando estava a tocar, isso era apenas no início, mas rapidamente se tornou uma dor crónica, uma dor que me acompanhava sempre, desde o momento em que eu me levantava até o momento de me ir deitar, noites sem dormir por causa das dores de costas, ao ponto de ter que me deitar no chão, simplesmente para as costas relaxarem. Quando eu reportei isto ao meu professor, ele dizia-me coisas como: se dói é porque está a funcionar, ou isso são dores de crescimento, fazendo o trocadilho entre as dores do crescimento de um bebê a crescer, a ficar mais forte, e a dor que eu estava a sentir, que a visão dele era que estava a começar a crescer, estava a começar a melhorar aquela posição para tocar, e isso requeria dores. Hoje em dia eu encontro muitas pessoas a terem esta mentalidade e a incentivarem este tipo de mentalidade. Eu acabei por me magoar permanentemente nas costas, ao ponto de eu ainda hoje tenho dores disso, não me consigo sentar em qualquer superfície, obrigou-me a comprar alguns atrechos para melhorar. Entretanto tive que desistir de música, não por causa disso, atenção, mas isso contribuiu certamente para a minha felicidade agora, que é sem dor. Não é fixe viver com dor, simplesmente sempre dor. Não estamos a falar de uma dor que te dói um dia ou dois, estamos a falar de uma dor que te dói sempre. O facto disso acontecer porque eu não consigo estar sentado durante muito tempo, tive de comprar uma standing desk, o que é muito mais saudável do que ter simplesmente uma cadeira e uma coisa. Portanto,
Eu acabo por ver tudo os pontos positivos desta coisa. Tudo o que eu quero reportar aqui é que eu acabei... Esta mentalidade do isso são dores de crescimento, se dói é porque funciona, dói, continua porque isso vai melhorar. Não faças isso. Isso não é bom para a tua saúde física e não é bom para a tua saúde mental. Eu não estou aqui a falar agora de desporto nem especificamente a nada. Estou-te a dizer que se tu estás infeliz a fazer uma coisa, se tu continuares a fazer essa coisa da mesma forma, só vais ficar mais infeliz. Nunca vai dar a volta. A única forma de tu ficares mais feliz é mudares alguma coisa. Às vezes mudares de tarefa por completo. Às vezes mudares de profissão por completo. Às vezes mudares a tua vida por completo. Mas se tu continuares a fazer a mesma coisa, só vais obter o mesmo resultado. Não vais obter resultados diferentes. Esta competição para ver quem é que trabalha mais, ou se tu saíres a horas do trabalho e não deres mais 1 hora ou 2 horas à empresa, significa que não queres bem saber da empresa, então vales menos do que os outros trabalhadores lá. Toda esta mentalidade é um bocado problemática e difícil de sustentar por muito tempo, que é aquilo que tu estás à procura. Em última análise, uma boa vida é aquela que balanceia trabalho, amigos, família, desporto, parceiros e, em última análise, é um estilo de vida que faz com que tu te deites na cama à noite e que te perguntes, que te faças sentir bem, que tu sintas que estás bem contigo próprio, estás num bom sítio na tua vida. Não porque fizeste muita coisa, mas porque aquilo que tu fizeste, tenha sido muito ou pouco, teve valor para ti, teve significado para ti e trouxe valor a ti e aos outros. Uma boa semana para vocês.